No vídeo de hoje eu quero contar uma história que aconteceu aqui dentro da clínica. Eu recebi um paciente para fazer uma avaliação, ele já vinha acompanhando há mais de 10 anos um problema de coluna que é muito comum, que nós chamamos de escoliose. É importante lembrar que a escoliose é um desvio lateral da curva da coluna, uma inclinação para o lado e não para frente e para trás. Muita gente confunde. De toda forma, a imensa maioria das pessoas no mundo vão ter escoliose. É praticamente impossível nós passarmos a vida inteira sem desenvolver essas adequações na posição da coluna. E não necessariamente isso é um problema, não necessariamente precisa de tratamento. Como que a gente sabe se precisa tratar essa diferença de curva da coluna, esse desalinhamento da coluna? A partir de exame de imagem. Então a gente faz o exame de imagem para identificar o quão acentuada é essa curva e também faz o exame físico para tentar entender o quanto essa diferença de curva pode estar provocando a dor que a pessoa relata. Na maioria dos casos, as pessoas vão ser assintomáticas, ou seja, não vão desenvolver nenhuma dor por conta da escoliose, ainda que ela esteja inclusive presente. Muitas vezes a pessoa tem dor, mas a dor que ela sente não tem origem na escoliose. E o exemplo que eu gosto de usar é, a gente trata, tira essa dor e a escoliose continua lá. Não necessariamente a gente mudou a curva da escoliose ou alinhou a coluna de novo. Só um pequeno parênteses. Então esse paciente tem esse histórico importante, ele tem uma escoliose muito acentuada, o exame de imagem dele é muito claro em relação a isso, mas a questão em si que eu queria trazer é, ele trouxe uma coletânea de exame. Ele trouxe uma reunião aí, eu diria que nos últimos 10 anos, uma média de um exame por ano. Em muitos anos ele fez mais de um exame, seja uma radiografia ou uma ressonância magnética. E aí que a questão que eu gosto de levantar com o paciente é justamente essa. Precisa dessa quantidade de exame? Por que foi solicitado o mesmo exame no intervalo de um ano? Quando a gente sabe que nesse intervalo a chance de mudança dessa curva é ridiculamente pequena. A mesma coisa vale para ombro. Algumas pessoas têm o diagnóstico de uma ruptura no tendão. Essa ruptura ela pode ter acontecido por um evento traumático agudo, como uma pancada, um acidente, alguma coisa assim, uma queda. Ou essa pessoa foi desenvolvendo essa ruptura ao longo da vida. A gente já sabe que dependendo da idade, a partir dos 65 anos, alguns pacientes vão apresentar essa ruptura, por exemplo. E às vezes as pessoas se preocupam, tipo, e se eu não fizer um tratamento, se eu não operar o meu ombro, essa ruptura piora depois de um ano? Na imensa maioria dos casos, mesmo sem tratamento, essa ruptura não mudou de um ano para o outro. Então, repetir o exame para tentar acompanhar a mudança do tecido, ele é desnecessário. O Brasil, por exemplo, é líder em número de solicitações de exame de imagem. Isso tem que mostrar alguma coisa para a gente. É desnecessário. Para terem noção, a diretriz mundial em relação ao tratamento de dor lombar crônica, que foi o assunto do último vídeo, inclusive, se você não assistiu, dá uma conferida. A orientação internacional recomenda que, primeiro, o paciente, na hora que ele chega no consultório, se identifique a dor lombar e primeiro realize o tratamento. Depois de um período de tratamento fisioterapêutico, se a dor não mudar em nada, se ela não reduzir a intensidade, se ela se manter igual ou piorar, aí sim a pessoa volta ao consultório para repetir o exame de imagem. Receber radiação constantemente dessa forma, uma vez por ano, é extremamente desnecessário e prejudicial. O nosso corpo não foi preparado para isso. Então, o exame de imagem, ele é importante. Eu gosto sempre de salientar que o essencial é o exame físico, é conversar com o paciente, é entender o que ele está sentindo, é botar a pessoa deitada na maca, realizar exame específico, tocar no músculo, mexer a articulação, mexer aquele braço, aquela coxa, aquela coluna para entender aonde está a dor e por que ela está sentindo a dor. Se o exame de imagem for necessário, nós mesmos, fisioterapeutas, nós temos o direito de solicitar esse exame de imagem e a pessoa leva até o laboratório para realizar. A gente sabe que essa é uma problemática, né? Muitos planos de saúde não aceitam esses pedidos. Isso é um problema de fato. A gente tem esse direito. Da mesma forma, muitas vezes o que acontece, na verdade, é que o paciente já vem encaminhado do médico até a clínica de fisioterapia, porque o médico já solicitou que ele faça o tratamento de fisioterapia e a pessoa já vem com o exame em mãos. Mas na maioria dos casos, esse exame, dependendo do laudo que a pessoa apresentar, ela pode vir até com sintomas exacerbados por causa do laudo. O laudo, quando a gente lê aquelas palavras fortes que estão descritas, isso gera internamente em nós
um efeito muito importante, que afeta a gente psicologicamente. O nome disso é efeito nocebo, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Tchau, até logo!